Bom, pessoal, no vídeo anterior nós falamos um pouco sobre investimentos, quais são os tipos de investimentos. E no final do vídeo eu falei para vocês que o ideal seria fazer realmente a diversificação desse investimento, né? Diversificar o seu portfólio de investimento. Tá? Essa é a forma correta para você não correr tantos riscos. Essa diversificação é uma estratégia fundamental, tá? Para você reduzir esses riscos aí da sua carteira e maximizar aí o seu potencial de retorno. Tá? Ela envolve a alocação de recursos de diferentes tipos de ativos financeiros ou classes de ativos. Tá? E aí você vai ter que avaliar qual o melhor aí para você poder pôr, de modo que os ganhos, né, em parte da carteira possam compensar as perdas em outra parte. Tá? Vamos supor que uma ação sua está caindo, mas você está com um tesouro direto que vai vencer agora, você vai poder retirar para poder cobrir essa diferença das ações. Então é assim que você vai trabalhando, fazendo essa diversificação. Tá bom? Então vamos lá, alguns benefícios e alguns princípios dessa diversificação. Redução de risco. Tá? Eu acho que a primeira aí é muito bom isso, porque essa diversificação vai fazer você reduzir os riscos das perdas, tá? Significativas. Então, quando uma ação cair demais, os seus outros investimentos vão acabar cobrindo essa queda aí desse seu investimento, aí dessas suas ações, por um exemplo. Risco específico, quando um risco associado a uma empresa ou um ativo individual. Ele pode ser amenizado pela essa inclusão de diferentes ativos na sua carteira. Então, quando você investe especificamente numa empresa e essa empresa tem algum problema aí financeiro, né, alguma outra crise que possa afetar financeiramente, então essa bolsa, a ação dela vai cair. Então, se você tiver uma diversificação, você vai conseguir controlar isso. Maximização do retorno esperado. Embora essa diversificação não elimine todos os riscos, né, isso é lógico, porque nós estamos falando, por exemplo, de rendas variáveis, tá? Então ela pode variar e tem risco, todo investimento tem seu risco, né? E aí volto a falar do seu perfil de investidor, que nós vamos falar mais para frente. Então todo investimento tem seu risco. Ele não elimina, né, essa maximização do retorno esperado, ele não elimina os riscos, mas ele permite que você busque um equilíbrio. Isso pode aumentar o retorno esperado em relação a uma carteira que não é diversificada. Então, se a sua carteira não é diversificada, você vai ter um retorno mais baixo se você sofrer algum problema. Já quando você tem uma carteira diversificada, qualquer problema que aparece, o seu retorno vai ser maior ainda do que essa não diversificada, mesmo esse retorno sofrendo aí alguma queda. Proteção contra eventos econômicos, né? Então, diferentes tipos de ativos aí, eles reagem de maneira diferente a alguns eventos econômicos que acontecem. As ações, por exemplo, podem ter um desempenho ruim durante uma recessão, enquanto os títulos do governo, por exemplo, eles são mais estáveis. Então, se você tem essa diversidade, você consegue segurar isso aí, proteger um pouquinho, tá? Uma guerra, por exemplo, quando acontece uma guerra, as ações caem, dependendo da empresa, né, que você investiu. Suavização da volatilidade, né? A diversificação pode suavizar essa volatilidade da sua carteira. Então, quando o ativo, por exemplo, sobe muito rápido, a tendência de perda é muito grande também, então você tem que estar atento. Então, se você tem essa diversificação, já não corre tanto risco aí, se você tem um equilíbrio melhor. Maior flexibilidade. A diversificação ela vai oferecer aí a flexibilidade para você ajustar a sua carteira de acordo com seus objetivos. Então, a gente volta lá nos primeiros vídeos, onde nós falamos que tudo começa no seu objetivo financeiro, ali no seu controle de gastos. Você tem que ter um objetivo financeiro para você saber qual é a tolerância, né, qual é o risco e quais as condições de mercado aí que você vai poder investir. Tudo isso aí, pessoal, que eu estou falando hoje, vocês vão ver no livro do Investimentos Inteligentes, do Gustavo Cerbasi. Tá? Esse livro é muito bom também, então fica para vocês mais uma dica de leitura. Aqui embaixo, na descrição, tem um link para vocês poderem acessar e adquirir o livro, tá? Se vocês quiserem. Diversificação entre classes de ativos, ou seja, as classes de ativos, né, existem várias, como nós já falamos no vídeo anterior, e você pode diversificar entre elas. Comprar ações, títulos, imóveis, commodities, você vai ter essa variação aí. Diversificar geográfica e setorial. Tá? Além dos diferentes tipos de ativos, você pode investir em diferentes tipos de regiões do mundo, investir em diferentes setores da economia, não ficar só um setor da economia, né? Vamos investir só em petróleo. Não, vamos investir em outras coisas. Tá? Investe em outros setores e em outras regiões do mundo. Existem outras bolsas de valores, você consegue aí investir. Bom, um rebalanceamento regular é a próxima dica aí, tá? Essa diversificação ela requer um acompanhamento regular. Toda hora que você está acompanhando ali, você consegue ir alocando esses seus ativos, né? Então você consegue tirar de um, jogar para o outro, aquele que vai cair, retira dele, joga num que já está baixo para ver se vai subir. Você tem que ir avaliando aí o mercado e conhecer os investimentos, né? Você tem que entender muito bem os ativos onde você está
fazendo, né? Eu falei isso para vocês no vídeo, é crucial você entender, não apenas para você diversificar, mas para você criar planos de ações aí financeiramente, né? Plano bem sólido, para que você possa, ó, tal dia eu vou tirar de um, investir no outro, porque vai acontecer tal coisa, e ficar muito atento aí nas notícias, né? Jornais, para que você possa acompanhar o mercado financeiro, político de cada país, de cada região, para que você consiga saber o que vai acontecer aí na sua bolsa de valores e acompanhar outras bolsas também. Essa diversificação ela pode ajudar a reduzir o risco, mas não elimina todos os riscos, afinal, todo investimento tem risco. Tá? E quanto maior o retorno, maior o risco também. Certo, pessoal? Então, lembrando por último que o ideal é que vocês consultem um profissional financeiro. Tá? Quanto mais você tiver para investir, mais útil será esse profissional, esse apoio desse profissional. Tá bom? Então, valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.